Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria, né? No meio assim da semana, vontade realmente com essa chuvinha, né? Esse clima bom de Alemanha. Mas nós estamos aqui falando, vai vir só os fervorosos mesmo. Amém? Amém. Né? Uma chuvinha assim mansa, chuva forte. Hoje pela manhã estava uma chuva bem forte. Mas aqui estamos na casa do Senhor. Todos são muito bem-vindos. Né? Todos são muito bem-vindos. E nós vamos começar cantando, louvando. Temos um ditado em português: quem canta os males espanta. Sim. Né? Entende? Quem fala alemão aí, quem canta, as coisas mal saem tudo. Vamos cantar então o hino 361. Deus nos ouvirá. Vamos meditar na letra. Todos em pé? Tantos os anseios que queremos.
Senhor, queremos entregar aqui cada pessoa, Senhor, no seu trono de graça, Pai amado. Estamos agora no meio da semana reunidos para aprendermos mais, Senhor, de Ti, e que vamos aprender aqui, possamos também colocar em prática. Eu te peço também uma bênção especial, Senhor, para a pregadora dessa noite, que o que ela vem falar venha ao encontro, Senhor, das nossas necessidades. Amém. E também abençoe aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor, o Senhor conhece as necessidades de cada um deles, e também da nossa caixinha de oração, Senhor, esteja com cada enfermo, com cada doente, Senhor, com cada pessoa que colocou o seu pedido de oração. Nós entregamos ele e confiamos que o Senhor tem o melhor, Senhor, para cada um de nós. Amém. Tudo isso nós te agradecemos, não que nós merecemos, mas pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar, né? Então hoje é um culto especial, como nós falamos, que veio diretamente do Brasil, né? Ela está passeando não, né? Ela veio de uma missão, mas ela está conhecendo alguns países, já é o terceiro país? Quarto país? Quarto país, ainda falta Holanda e França, para depois retornarem ao Brasil. Nossa querida Cesiane, é uma alegria, né? Um prazer tê-la. Ela teve há um ano atrás conosco, foi em fevereiro. Exatamente. Né? Exatamente, em fevereiro, há um ano atrás, quando foi uma bênção. Sim. Esse ano ela veio para uma missão, quem sabe ela conta aqui, né? A missão que ela tem aqui na Alemanha. E que tudo que a gente vai aprender, Cesiane, seja para honra e glória. Amém. Queremos te agradecer. Amém, amém. Agora a sua palavra. Obrigada, viu? Posso usar o microfone? É sempre, estamos gravando. Já colocou para cá. Poderia ficar ali. Pode. É melhor. Eu acho que é melhor para. Mas pode sim. A Bíblia é melhor. Boa noite então a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Nunca imaginei que eu pudesse rever novamente o pastor Pedro, a Heloísa, conhecer a Rose, esse casal maravilhoso, encontrar com a Mariana aqui na Alemanha. Deus realmente é muito bom e eu louvo a Ele por isso. Nós cantamos duas músicas e essas músicas falam sobre a fé. E é sobre a fé. É o que nós mais precisamos neste tempo, é que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. E eu quero começar mostrando de uma forma muito linda quando nós temos fé. Porque, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Está chegando o tempo em que nós precisaremos mostrar a nossa fé. Nossa fé vai ser provada. E muitos dos nossos irmãos, eles se perderão porque não conseguirão, não vão conseguir manter essa fé em Cristo Jesus. Então, se é um tempo que nós precisamos cuidar da nossa fé e exercer a nossa fé, este é o tempo. E quando nós temos a fé em Jesus, quando nós acreditamos, o Senhor nos usa de forma sobrenatural. Eu vou mencionar sobre 3 discípulos, mas eu quero mencionar uma mulher que, se ela não tivesse fé, se ela não tivesse coragem, se ela não tivesse disposta ao chamado, eu vou dizer para vocês que eu estudei muito sobre essa mulher e somente ela poderia ser a mãe do Salvador. E ela teve fé.
E por isso ele veio a essa terra. Porque o céu inteiro esperava pelo sim dela. Então Maria, ela foi uma mulher de fé, de coragem. Ela estaria ali sendo sujeita à morte. Mas ela, porque ela tinha fé que o Senhor precisava, porque para Cristo, para Deus usar seres humanos nessa terra, nós precisamos dizer sim. Então nós estamos num grande conflito e os dois senhores, o bem e o mal, ele quer usar, eles só podem atuar através de seres humanos. Então aqueles que têm fé são usados por Jesus e os que não têm fé são usados pelas trevas. E essa mulher foi uma mulher usada pelo céu. E eu quero começar, eu não canto, mas eu entendi o poder do louvor. E eu quero mostrar a Maria de uma forma cantada. Então o anjo vem até o quarto de Maria. E Maria, ela diz assim: quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe paz, tua presença me refaz. Então ele responde para ela: eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor, darás a luz ao Salvador, será teu nome Emanuel. E aí então ele continua perguntando para ela: por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti. O céu inteiro espera por teu sim. Veja a fé dessa mulher. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorria e vai ao céu anunciar, pois eu serei a mãe do Salvador. Porque ela tinha fé, porque ela disse sim, Jesus veio a essa terra. Amém. Nós não temos tempo de estudar Maria, mas Maria, ela tinha características únicas e ela era a única mulher que poderia ser a mãe do Salvador, que tinha todas as características para educar Jesus nessa terra. Então eu quero dizer para vocês que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o anjo diz: salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres, cheia de graça, porque ela tinha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero mostrar agora, Maria, ela viu o anjo e ela creu. Mas os discípulos, ao verem o batismo de Jesus, eles ouviram uma voz diretamente do trono do céu. Eles ouviram Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eles viram quem eles seguiam, que era João Batista, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não acreditaram. E eu quero mencionar sobre 3 discípulos. Um, ele acredita. O outro, ele vai ser como os bereanos, ele vai estudar. E o outro não crê. E eu quero que vocês entendam que ele vai viver 3 anos e meio com Jesus e ele não vai crer. E eu quero agora abrir a palavra. E eu quero abrir a palavra em João capítulo 1, verso 43. E nós vamos ver Jesus chamando esses discípulos. E esse discípulo, ele vai seguir Jesus porque João Batista, ele aconselha que eles sigam Jesus. Por isso eles vão seguir, não porque eles criam. E antes de abrirmos a palavra, de lermos, eu gostaria de me colocar na presença do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém.
Pai, neste momento, que Cesiane se cale e que somente o Teu Santo e Bom Espírito fale. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa noite. Senhor, que essa noite seja um diferencial, que nós possamos sair daqui diferentes do que aqui entramos, que nós possamos, Senhor, despertar desse sono, buscarmos a fé de Jesus, porque nós precisamos da fé de Jesus, e a fé de Jesus é diferente, Pai. Então nos ajude, Senhor, a termos a fé de Jesus, que é confiar e depender. Abraão precisou ser provado, porque ele duvidou e ele não dependeu quando ele teve um caso com Agar, quando ele se deitou com Agar. Por isso ele foi provado, porque ele era o pai da fé. O Senhor tinha chamado ele para ser o pai dessa grande nação. Mas o pai da fé, sendo acusado pelas trevas, disse: se nem ele confia, dependeu. Então nós precisamos entender a fé de Jesus. E quando Abraão ali é provado, ele diz: Deus proverá, Jeová Jiré. E quando ele diz Deus proverá, ali ele foi provado e aprovado, porque ele tinha fé. Ele estava entregando o seu filho, a quem ele tanto amava, mas porque ele cria, porque agora ele tinha fé. Ele diz para Isaac: Deus proverá. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu creio em ti. Senhor, que nós possamos sair daqui com a fé de Abraão, crendo, Senhor, para passarmos pelas provas que nós logo passaremos, crendo no Senhor, temendo, porque se o Senhor é o Deus que nunca perdeu uma batalha, que nós possamos crer naquele Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que é o nosso Deus verdadeiro, o mesmo, hoje, ontem e para sempre, o Deus que tudo pode. Então, em nome de Jesus, nos ajude a entender essa palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a termos fé, a fé de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, quando Jesus então vai para Galileia, no verso 43, diz aqui, no dia seguinte ao batismo de Jesus, e eles ouviram então essa voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, e viram a quem eles seguiam que tinha estava abrindo o caminho para o Messias, e eles sabiam disso, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora esse discípulo vai duvidar ainda. Verso 43, então no dia seguinte ao batismo, Jesus quis ir a Galileia e achou a Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, e ele vai seguir Jesus somente porque João Batista tinha dado essa orientação para que ele seguisse Jesus. Filipe achou a Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele vai dando essas características porque de Nazaré não tinha nada de bom. E ele vai dizendo: olha, achamos. Mas eu quero que vocês entendam, na resposta que Filipe vai dar para Natanael, que ele é pragmático, que ele é científico, que ele é um homem somente com razão. E nós temos que ser racionais, nós temos que ter razão, mas nós temos que ter o equilíbrio, razão e fé. E eu vou mostrar para vocês através da palavra que Filipe era um homem que só tinha razão, mas ele não tinha fé. E agora, Natanael então vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe:
vem e vê. Veja você. Tem certeza nessa resposta? Não, ele disse, veja você. Vem e veja você. Totalmente pragmático. E agora, Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Nós não temos tempo nessa noite para falarmos sobre Natanael. Mas Jesus está falando uma das coisas mais lindas. Quem é um verdadeiro israelita? Qual é o único e verdadeiro israelita? Jesus Cristo. Ele é verdadeiro israelita. E ele está dizendo que Natanael é um verdadeiro israelita. Símbolo dos 144 mil que serão como Cristo. Verdadeiros israelitas, judeus espirituais deste tempo. Mas Jesus então disse que Natanael era um verdadeiro israelita. Por que Jesus diz isso? Porque eu quero que vocês entendam que quando Natanael viu Jesus se batizando, viu a voz do céu, ele saiu dali porque ele não acreditou. Ele foi ser um bereano, ele foi buscar a palavra e ele começou a ler. O que ele estava fazendo debaixo daquela figueira? Lendo, buscando e dizendo, eu não criei. Mas se ele é verdadeiramente o Messias, me mostre, Senhor, fale comigo, que ele me veja debaixo da figueira. E veja agora, quero que vocês vejam aqui agora, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? E Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Agora Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és filho de Deus. Isso tem convicção. E por que agora Natanael crê? Porque Jesus o viu debaixo da figueira. E ele diz, tu és rei de Israel. Isso aqui é uma certeza. Agora vem e vê, não tem certeza. Agora veja que ele não cria. E agora ele creu, porque Jesus o viu debaixo da figueira. Verso 49. Respondeu Jesus e disse... Não, verso 50. Respondeu Jesus e disse-lhe, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Porque antes ele o quê? Não cria. Então, porque eu te disse, Natanael, por isso você crê? Então Jesus vai dizer para ele, coisas maiores você vai ver. Coisas maiores para que você creia ainda mais. Só que Filipe vai ver todas essas coisas maiores e não vai crer. Porque Natanael estava como um bereano, porque ele buscou e Deus respondeu, ele creu imediato. E entenda que Jesus vai dizer, coisas maiores vocês vão ver. Mas mesmo assim Filipe não vai crer. Eu quero que vocês entendam isso. Coisas maiores vocês vão ver. E Jesus vai dizer no final para Filipe, Filipe, creia pelo menos pelas obras que você viu. Porque Filipe vai ver mortos ressuscitar, cegos enxergar, mudos falar, coxos andar. E Filipe ainda não vai crer. Jesus vai estar se entregando e Filipe ainda não vai crer. 3 anos e meio e ele não vai crer. E Natanael, ele creu imediatamente porque ele buscou na palavra. Porque ele orou e o Senhor o respondeu. Creu imediatamente ao ver, tu és o meu filho amado em quem me compraste. O outro teve dúvida e foi estudar, mas Filipe não crê. E eu quero agora ir com vocês para João capítulo 6, e agora nós vamos ver aquele que acreditou. Assim que João Batista diz, tu és o Cordeiro de Deus. Quando ele ouviu aquela voz, ele acreditou. Então, aqui eu quero que vocês meditem nessa prova que Jesus vai fazer com Filipe. E Jesus vai fazer essa prova com Filipe porque Filipe não acreditava. E Jesus estava ensinando Filipe. Eu fico pensando na paciência de Jesus em ensinar aqueles discípulos. Jovens, todos eles, exceto Pedro,
Pedro tinha entre 15 e 19 anos. Somente Pedro era casado. Somente Pedro pagou imposto no templo. E quando você estuda a cultura judaica, se pagava imposto no templo com 20 anos. Acima de 20 anos se pagava imposto. Então somente os dois pagavam. Jesus diz, pesque o peixe e pegue para mim e para quem? Para você. Os outros não pagaram por quê? Porque eles eram jovens. Por isso João diz, jovens, vós sois fortes. Porque Deus trabalhou no caráter desses rapazes. E agora Jesus vai provar a Filipe com toda a paciência. Então, João 6, verso 5. Eu quero que vocês entendam que o que Deus espera de nós. Será que nós estamos passando na prova? Será que nós estamos sendo testados e aprovados perante Deus? Então, o que Deus espera de nós? E o que Deus esperava de Filipe? Filipe não vai passar na prova. O que os outros esperam de nós? Será que nós estamos passando na prova? Tem pessoas que estão sedentas porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos e é a palavra do Senhor que nos diz isso. E o que os outros esperam de nós? Nós estamos sendo aprovados. E o que nós esperamos de Deus? Então nós vamos ver que o que Deus esperava de Filipe, ele não vai passar na prova. Verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a quem? Disse a quem? Filipe. A Filipe. Onde compraremos pão para estes comerem? Veja o verso 6. Mas dizia isso para o quê? Para o provar, para o experimentar. Porque Jesus sabia o que ele iria fazer. Jesus sabia da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas estava provando Filipe. Filipe simplesmente olha para Jesus e diz assim, olha, nem se todas as padarias de Israel funcionassem agora, não conseguiríamos alimentar essa multidão. Um homem o quê? Racional. Tem fé? Tem fé aqui? Não. Mas nós vamos ver um que tinha fé. Então, olha só. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia bem o que iria fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um comece só um pouquinho. Então, o verso 8 diz, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. André, ele tinha fé. Ele diz, olha, eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas ele veio com uma providência. Ele diz, eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas, inclusive multiplicar isso aqui. Porque senão ele não teria trazido 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele chegou até Jesus porque ele cria no que Jesus poderia fazer. E agora eu quero que vocês vejam aqui. E está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas é isso que temos. E Jesus então disse, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, entenda uma coisa, nós não podemos murmurar, porque murmuração é pecado. Murmuração nós damos autoridade para as trevas agir. Mas quando nós agradecemos, a gratidão antecede milagres. Você pode notar que todos os milagres que Jesus fez, ele agradecia, porque ele já cria no milagre. Quando você ora e já agradece, por isso que Paulo diz lá acho que Timóteo mesmo, diz assim, olha, façam súplicas, orações, intercessões, mas com ações de graça. Porque quando você agradece pelo que você está orando, é porque você crê que Deus vai te responder. Então Jesus aqui cria no milagre, por isso que ele estava dando graças. E Jesus então dando graças repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os pães e peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca.
Recolheram, pois, então, e encheram 12 cestos de pedaços de pães que sobraram do que haviam comido. Por que Deus, então, recolhe 12 pães, 12 cestos? Sabe o que Jesus quer dizer para as 12 tribos e para os 12 apóstolos? O pão não vai faltar para vocês. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: pão nosso de cada dia. E o que nós seremos alimentados agora no tempo do fim? O que irá nos trazer os anjos? Pães. E Jesus diz: até a consumação desse século, eu vou cuidar dos meus. Não se preocupem com o que vocês precisam comer. Por isso sobraram 12 cestos. Lá em Êxodo 15 diz 12 fontes de água doce. Porque Jesus está dizendo assim: a água também não vai faltar. E aqui são 12 cestos. Nós não temos tempo para entrar nesses detalhes, mas isso é tremendo. Agora prestem atenção nesse verso. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente profeta. E esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Então todos aqueles homens, aqui a Bíblia está dizendo que todos os 5.000 homens acreditaram que Jesus era quem? O Messias. Mas e Filipe acredita? Filipe acredita que Jesus é o Messias. Todos os 5.000 homens acreditam. Mas Filipe ainda não acredita. Eu quero mostrar isso para vocês. Nós vamos lá para João capítulo 12. João capítulo 12, Jesus está nos momentos finais da história dele nessa terra. Jesus ali estava entrando em Jerusalém. E muitos discípulos vão crer nesse momento. Eu não tenho tempo dos detalhes, mas estudem o desejar de todas as nações, a entrada triunfal de Jesus. Muitos creem, porque naquele momento, aqueles leprosos tiram suas capas, aqueles que eram coxos pegam os ramos das palmeiras, aqueles que eram mudos agora cantavam, e muitos discípulos creem nesse momento. 3 discípulos, eles creem, e por isso eles são destaques. André também creu, mas 3 creram de forma especial: Pedro, João e Tiago. Sabiam que quando Jesus disse para Pedro para ele lançar as redes, Pedro era um exímio pescador e ele tinha tentado a noite inteira e não tinha pescado nada. Mas quando Jesus diz: jogue a rede para o outro lado, sabe o que Pedro responde? Sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Então, porque ele o quê? Acreditava. E a rede veio cheia de peixes. Amém. Por isso que Pedro, queridos, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, nós estamos no meio da semana entre a entrada triunfal de Jesus e a morte dele na sexta-feira. No meio da semana. Então era Shalosh Regalim, 3 festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Podem notar que uma é no pátio, a outra é no santo e a outra é no santíssimo. São 7 festas, mas 3 são festas diferenciadas. E o povo tinha que fazer peregrinação. Quem está estudando os Salmos está vendo isso bem claro. Festa de peregrinação era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E nós estávamos na festa da Páscoa. Jesus ia se entregar. E Jesus, então, lá em Êxodo 12, diz que o cordeirinho era pego no dia 10 e ele era morto no 14º dia. Então, do dia 10 até o 14º dia, nós vamos ver agora, no meio da semana, o que acontece. E eu vou mostrar para vocês que Filipe ainda não cria. O que Deus esperava de Filipe, ele falhou. Agora, o que os outros esperavam de Filipe. Gregos tinham ouvido sobre Jesus. E como era festa de peregrinação, vinham todas as nações e subiam para Jerusalém. E agora eu quero que vocês vejam que esses gregos creram e queriam ver Jesus. Ellen White diz que esse era um momento de alegria para o coração de Jesus. Era a única alegria de Jesus naquela semana. Porque aqueles gregos representavam todos os gentios.
gentios, todos nós queríamos crer. E uma das maiores armas de Satanás nessa semana, crucial para Jesus, era, porque ele teve um encontro com Jesus no deserto da tentação, mas ele teve um encontro com Jesus no Getsemane. E ele diz, nem os seus discípulos creem em você. E você vai se entregar por eles. Mas os gregos tinham vindo para alentar o coração de Jesus. E o Senhor disse, lembra, filho, que os gregos vieram e eles creram? Eles não viram os teus milagres, como os discípulos estão vendo. Como Filipe está vendo, como Tomé está vendo. Eles não creram, não viram, mas eles creram. E assim vão ser todos os gentios, porque nós cremos em Jesus sem ver os milagres que ele fez. Nós não andamos com Jesus. Eu tive o privilégio de andar por aquela terra, mas eu não vi o que Jesus fez. Nós não vimos o que Jesus fez, mas nós cremos nele. Amém. Pois eu sei quem tenho crido e estou bem certa que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Essa é a fé que eu tenho e essa tem que ser a fé que você precisa ter em Cristo Jesus. Então veja aqui João 12, verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe. A quem? A Filipe. Veja, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia. É para você não ter dúvida que é o discípulo de Jesus. E rogaram-lhe dizendo, Senhor, queremos ver Jesus. O que os outros esperam de nós? As pessoas que querem ver Jesus, nós estamos levando eles a Cristo? Ou nós estamos como Filipe? Porque Filipe não vai nos levar até Cristo. Porque Filipe é um homem racional. Ele não cria. E ele duvidava também dos gregos. O que eles queriam com Jesus. Veja, Filipe foi dizê-lo a quem? A André. Por que Filipe foi dizer a André? Quem é que solucionou o problema lá em João capítulo 6? Quem tinha a providência? Quem providenciou os pães? O milagre? André? André cria. Então agora ele vai o quê? Ei André, quebra meu galho mais uma vez. Me ajuda a resolver esse problema aqui, André. Agora, aqui diz que André e Filipe vão dizer a Jesus. Então André diz, vamos lá falar com Jesus. E agora, eles vão falar com Jesus. E Jesus então respondeu dizendo, é chegada a minha hora. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, para um fruto, uma árvore nascer, para uma mangueira nascer, o caroço de manga tem que fazer o quê? Morrer. E Jesus está dizendo assim, eu preciso morrer, eu vou morrer. E os gregos estão ouvindo isso. E os gregos vão anunciar isso para um mundo. Os gregos vão pregar essa verdade. E agora ele está dizendo, eu vou morrer. O filho, na verdade, eu digo que caindo ele na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Verso 25, quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Se Filipe servia Jesus, mas ele não seguia. Ele servia, mas não seguia. E Jesus então está fazendo um apelo mais para Filipe. Filipe, segue-me. Mas ele também está dizendo para todos os gregos. Por isso que Paulo ele vai com toda certeza buscar os gentios. Porque Jesus está dizendo, segue-me. E Jesus está chamando a todos ali para o seguir. Jesus está chamando a mim e a você. Segue-me. E agora ele diz assim, olha, quem então odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para esta hora eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão, outros dizia, é um anjo que lhe falou. Mas Jesus respondeu e disse: não, esta voz não veio por minha causa, mas essa voz veio por amor de vós. Felipe, você não crê? Quando veio a voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Agora vem mais uma vez essa voz do céu, para que você tenha certeza de que eu sou o Filho de Deus. E agora Jesus diz: esta voz veio não por amor de mim, mas por amor de vós. Felipe, creia. E será que agora Felipe vai crer? 2 vezes ele escuta uma voz do céu. O que mais precisa acontecer para que você creia? 2 vezes. E agora o Pai diz: eu já o tenho glorificado e o glorificarei. E essa voz veio do céu e Felipe ainda não crê. Meus irmãos, nós vamos para João capítulo 12. E aqui nós vamos encerrar. E agora Jesus, depois desse momento com os gregos, Jesus está indo se entregar, porque ali ele já tinha dito que a semente iria morrer, que estava chegando o momento dele de morrer, e os gregos, eles já criam, e agora eles creem de uma forma muito mais ainda sobrenatural. Mas Jesus está dizendo: é chegada a minha hora, eu vou morrer. E aqueles discípulos que andaram com ele, que eram amigos dele, começam ali a chorar, a se entristecer. E Jesus vai consolar esses discípulos. E veja que é nesse momento que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Mas Jesus diz assim: credes em Deus, mas credes também em mim. Eles criam em Deus? Mas eles criam em Jesus? Não. Alguns criam, outros não criam. E Jesus agora está fazendo um apelo para eles. Vocês creem no Pai, mas creiam em mim também. Jesus começa um apelo pedindo eles para crer. Esse é o sermão que Jesus faz somente para os discípulos. João, do capítulo 14 até o 17, é só para os 11, porque Judas já o tinha traído. Jesus sempre repreendeu esses discípulos, por isso ele testou Filipe no capítulo 6. Mas ele não testava Judas. Quando Jesus repreende Judas, Judas vai trair Jesus. Você sabe por que Jesus deixou que Judas viesse e seguisse ele? Porque esses discípulos não criam. E se ele não deixasse Judas, que era um nobre, um eloquente, um financista o seguir, eles iriam crer menos ainda. E pela descrença deles, Jesus permite que Judas venha. Por isso Jesus, você pode analisar toda a Bíblia, Jesus não repreende Judas. Jesus só tem uma repreensão para Judas, que é na Santa Ceia. Quando ele é repreendido, ele vai e o vende. Só que Jesus foi ensinando esses discípulos. E aqui é o ensinamento de Jesus ali ainda quando ele estava com os discípulos. Porque depois ele vem, depois da ressurreição, fica 40 dias. Mas Jesus está fazendo o último ensinamento. E o último ensinamento, Jesus está clamando para eles: creiam, credes, creiam em mim. Agora veja, verso 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
Mas veja agora o que Tomé vai dizer. Jesus ficou 3 anos e meio explicando tudo para eles, dizendo que ele iria morrer, e agora Jesus diz, agora é chegada a hora. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Cabia uma pergunta dessa, queridos? Depois de 3 anos e meio, Jesus ensinando para eles, cabia uma pergunta dessa? Mas ele pergunta, para onde tu vais? E Jesus então lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus está dizendo isso porque ele sabia o que Filipe iria perguntar logo em seguida. Mas ele já diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho. Mas preste atenção. Ele diz assim, se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conhecedes, porque tendes visto. Jesus está dizendo, se vocês me conhecessem. Porque eles não conheciam ainda Jesus. Eles não tinham entendido o plano ainda. E você vai notar que Pedro, mesmo que tinha fé, quando Jesus diz, e darei poder, porque Jesus diz assim, ele está perguntando o quê? Quando é que teu reino vai ser, Senhor? Quando é que teu reino vai ser? Pedro, não é para esse tempo, Pedro. Eu vos darei poder, eu vos darei o Espírito Santo, Pedro. Meu reino não é para agora. Então eles não sabiam. Agora veja o que Filipe vai dizer no verso 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso basta. Eu chego a me dar uma dor no coração. Você imagina Jesus 3 anos e meio amando esses discípulos, ensinando esses discípulos. E agora Filipe dizendo, eu não creio no Senhor. Eu não creio ainda. Mas me mostra o Pai. Me mostra o Pai, eu vou crer. Será que nós estamos como Filipe? Como André? Ou como Natanael? Porque se nós não cremos, mas formos para a palavra, Ele vai nos mostrar como Ele mostrou para Natanael. Bem-aventurados aqueles que não vêm crer. Bem-aventurados André, que escutou e era direcionado e logo acreditou. Mas até esse momento Filipe não acreditava em Jesus. Mostra-me o Pai. Mostra o Pai. E aí vai bastar. Aí basta e eu vou crer. Jesus lhe disse, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Filipe, eu estou 3 anos e meio com você, Filipe. Eu estou te ensinando 3 anos e meio, Filipe. E você ainda não me conhece, Filipe. O que Jesus disse antes? Se conheceis a mim, vocês irão conhecer quem? O Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E agora ele diz o quê? Mostra o Pai. Mostra o Pai, isso basta. Eu fico imaginando a dor do coração de Jesus dizendo, há tanto tempo, Filipe, eu estou convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como tu dizes? Mostra-me o Pai. Como, Filipe? Que você me faz um pedido desse, Filipe? Mostra-me o Pai. Filipe, você não é como Natanael. Porque o que está escrito nas profecias? O que os profetas escreveram sobre mim, Filipe? O que Isaías escreve sobre os serafins, Filipe? O que Ezequiel escreve sobre os querubins, Filipe? O que está na palavra, Filipe? Quantas asas tem os serafins, Filipe? Quantas asas tem os querubins, Filipe? Eles estão na presença do Pai. Eles estão no Santíssimo. E para que servem as asas dele, Filipe?
trono de Deus. 2 é para cobrir o quê, Felipe? O rosto. E as outras 2 para cobrir o corpo. Não precisam cobrir os pés porque estão debaixo do trono. Como tu me pedes para ver o Pai, Felipe? Se os anjos que estão lá não podem ver o Pai. Como tu me pedes, mostra-me o Pai. Não conhece, Felipe? Você está perecendo, Felipe, porque você não lê. O povo perece por falta de conhecimento. E Felipe estava perecendo por falta de conhecimento. Senão não tinha pedido, mostra-me o Pai. Isso basta. Felipe, você vai ver o Pai? Irmãos, nós veremos o Pai. Veremos o Pai no céu. O Pai tem forma? Apocalipse nos descreve forma de Deus. Como é o vestido de Deus? Como é o rosto de Deus em Apocalipse? Tem forma? Jesus diz, Deus é Espírito. Importa que nós o adoramos em Espírito e em verdade. Quem se materializou? Quem é que por amor se tornou carne e se fez visto? Ele é Deus. O título de filho, quer dizer, na verdade, filho é título. Ele é Deus. Só podemos ver e tocar em quem, queridos? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como tu dizes, mostra-me, Pai. Verso 10. Não crês. O que ele diz para Felipe? Não crês. Porque Felipe ainda não cria. Não crês que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aqueles 5.000 homens, com apenas um milagre, creu que ele era o profeta. Mas agora, Jesus vai dizer para Filipe, crede, Filipe, que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das obras. Consegue entender? Que todos aqueles homens, 5.000 homens, creram por causa daquela obra, a multiplicação dos pães e dos peixes. E Filipe não creu. E por isso ele disse para Natanael, você vai ver coisas muito maiores, Natanael. Você crê somente porque eu te vi debaixo da figueira, filho. Você vai ver coisas muito maiores. E ainda Filipe o quê? Não creu. Viu coxo andar, viu mortos ressuscitar, viu mudos falar e ainda não cria. Andou com Deus e não cria. E a igreja de Deus, e o remanescente de Deus, 12 tribos, 12 apóstolos. A igreja de Deus está crendo nele. Jesus disse que nós faremos uma obra maior do que ele fez. E por que não estamos fazendo? Por que não estamos fazendo ainda? Será que estamos como Filipe? E por isso ainda não podemos fazer essa obra? Porque se tivéssemos crendo, andaríamos sobre as águas. Amém. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque Pedro cria. Sobre a tua palavra, leia Lucas 5. Sobre a tua palavra, eu vou jogar as redes. Ele andou sobre as águas. Ele cria. Ele estava no monte da transfiguração, porque ele cria. João, Pedro e Tiago. Eles estavam ali vendo a filha de Jairo ser ressuscitada, porque eles criam. Amém.
Porque Jesus não podia fazer com aqueles que não criam. Jesus ia tocar naquela menina que era morta. E ele não podia tocar em morto. Mas porque eles criam que ele era o Filho de Deus e que ele podia todas as coisas. Os três criam, eles estavam ali dentro. Aqueles que creem têm privilégios diferentes. Você é Natanael, Filipe ou André, Tiago, João e Pedro. Por isso estavam os quatro no barquinho. Pedro, Tiago, André e João no barquinho. Pedro, Tiago, André e João no barquinho. Pedro, Tiago, André e João no barquinho, no mar da Galileia. Esses quatro criam. Somente esses quatro criam. E eles tiveram privilégios diferentes. Quem somos nós? O que Deus esperava de Filipe, ele falhou. O que os outros esperavam de Filipe, ele falhou. Os gregos queriam que ele levasse até Jesus e ele não levou. Ele não teve o privilégio de levar aqueles que representavam eu e você. Quem levou? André. O que Deus esperava de Filipe, ele falhou. O que os homens esperavam de Filipe, ele falhou. Mas e o que Filipe esperava de Deus? Porque a partir de agora, no capítulo 14, 15, 16, Jesus começa a fazer um sermão ainda mais poderoso para esses discípulos. E Jesus diz que ele vai enviar o Consolador. Eu não tenho tempo de mostrar esses detalhes. Mas ele esperou de Deus que ele enviasse o Consolador. E o ponto da virada na vida de Filipe foi o batismo do Espírito Santo. O ponto da virada, talvez na minha e na sua vida, para nós fazermos a obra maior do que Jesus fez, é o batismo do Espírito Santo. Amém. Essa é a maior e mais urgente necessidade da Igreja de Cristo. Está você buscando todos os dias o batismo do Espírito Santo? Porque é diário. Entrar por um novo e vivo caminho, caminhar pelo santuário, pedindo perdão dos pecados, aceitando Jesus, matando eu, se entregando na pia, alimentando da palavra na mesa dos pães, fazendo orações no altar de incenso e dando testemunhos porque crê no candelabro e glorificando a Deus nessa terra. É só se andarmos por esse novo e vivo caminho. Amém. E aí nós receberemos então o Pentecostes no candelabro, como eles receberam. Jesus ficou 40 dias focando eles no batismo do Espírito Santo. E o Filipe recebeu o Espírito Santo, porque ele acreditou. No que ele esperava de Deus, Deus jamais falha. O que você espera de Deus, Deus jamais vai falhar. E ele jamais vai falhar em nos dar a chuva serôdia. Porque aqui para eles acreditaram e receberam a chuva temporal. Mas agora nos será dada a chuva serôdia. E porque ele acreditou, somente nesse momento, mas ele acredita que o Consolador será enviado, ele recebeu o Espírito Santo. E Filipe foi um homem diferente. Amém. Que agora tinha razão, mas tinha também fé. E agora ele era um homem que tinha um equilíbrio. Um dos 8 remédios naturais. Não tenha apenas razão. Não seja somente racional, mas tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Queremos ver Cristo voltar nessa terra? Então precisamos crer no batismo do Espírito Santo. Precisamos fazer a obra que Jesus espera que nós façamos. Porque aquele mendigo, com a mão estendida, e ele estava estendido porque ele acreditava. E Pedro e João passaram por ali e disseram:
Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E essa obra, Mariana, que nós precisamos fazer. Você não está aqui na Alemanha por acaso. A Eloy e o pastor Pedro não estão aqui por acaso. Amém. A Rose não está aqui por acaso. Esse casal maravilhoso também não. Nem nossa irmã com seu esposo também não está aqui por um acaso. Deus tem uma obra. Será como águas de rio afluentes sobre a terra. Mas nós precisamos de fé. Amém. Chegou o tempo de despertarmos. Porque este mundo está mal. E nós precisamos querer ver Cristo voltar. Mas se nós estamos trabalhando para nós mesmos, precisamos trabalhar para Cristo. Porque se nós não trabalharmos para Ele, nós não podemos ver Cristo voltar. Quantos são teus afazeres? Será que você está se lembrando de Jesus? O pastor Pedro vai cantar uma música. E eu queria que você dissesse então, Senhor, só você sabe como é a sua fé. Se é a de Filipe, se é a de Natanael ou se é a de André. Mas se for a de Filipe, creia nessa promessa. Leia hoje antes de dormir João 14, 15, 16 e 17. E peça o Espírito Santo para te abrir os olhos e você enxergar que a oração sacerdotal tem missão. Eu quero ler esse último verso, só porque o Senhor me lembrou. Tem missão. E se nós não fizermos essa missão, que é nos esquecendo dos nossos afazeres e vivendo para Cristo, pregando o Evangelho, somente assim Ele vai voltar. Porque aqui, em João 17, Ele diz, santifica-os na verdade. E atua, João 17, 17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele nos enviou para uma missão. Estamos cumprindo essa missão? Mateus, existe um ID. O ID não tem tempo para você dar desculpas para Deus. Senhor, eu não posso ter um filho. Senhor, eu não posso, eu trabalho demais. Senhor, eu não posso, meu marido me impede. Ali o Senhor não deixa margens para negociação. Ele dá uma ordem. Ide e pregar o Evangelho. Amém. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é a tua vida amor.
Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Vamos colocar-nos em pé para terminar com uma palavra de oração. Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos diante da Tua presença, estudando a Tua palavra. É tão bom, Senhor, escutar a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, nós, se por acaso estamos sendo como Felipe, nos ajude, Senhor. Amém. Nos ajude em nossa fé. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Se a nossa fé tambaleia, se ainda duvidamos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, por favor, Senhor, manifeste para cada um de nós da maneira que cada um necessita, Senhor. Tu conheces o nosso coração, os nossos anseios, anelos, dúvidas, medos. Atende, Senhor, os nossos pedidos conforme a Tua santa sabedoria. Amém. Continue abençoando, Senhor, o ministério da irmã Cesiane. Amém. Que através do seu ministério muitas mais pessoas possam vir até Teus pés. Abençoe cada pessoa que esteve aqui essa noite, que possamos voltar para os nossos lares com uma bênção no nosso coração. Amém. Que o Teu Santo Espírito possa nos acompanhar. Amém. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.